Olá, investidor e investidora, seja muito bem-vindo ao Tutorial do Investidor. Eu me chamo Eduardo Rossi, sou professor de investimentos e blockchain e eu vou aqui te ensinar principalmente como você dobra o seu resultado, mas agora é a parte 2. Agora do nosso aulão aí, a gente vai para a parte 2, onde eu vou te ensinar o setup que a gente utilizou para conseguir dobrar os nossos resultados e fazer aí no caso US$ 70 se tornarem US$ 146 em apenas 2 dias de operação com o dinheiro da corretora. Ah, vamos nessa! Tá? Com um bônus que era da corretora e que nós utilizamos aí para ganhar dinheiro, para dobrar o nosso capital, mais do que dobrar. Se você assistiu a parte 1 aí do vídeo, você viu aí que o nosso resultado foi de 108% aí de lucratividade. Bom, lá na parte 1 você vai encontrar como nós fundamentamos todas essas análises. A parte 1 vai estar aí no vídeo. Tá? Então, se você está assistindo primeiro a parte 2, corre lá primeiro na parte 1, assiste a parte 1 primeiro, veja todas as informações, porque nós ensinamos todo o operacional aqui de como fazer, nós ensinamos sobre exaustão de movimento, sobre intenção de movimento, sobre os canais de Wyckoff, sobre a intenção do mercado. Nós falamos como operar contra a tendência, como traçar corretamente uma Fibonacci de forma a entender o movimento macro. Isso tudo é muito importante, como dar uma breve avaliada aí no volume. E você viu tudo isso lá no vídeo 1. Ele é muito importante, porque sem ele você só vai absorver o conteúdo da parte 2 de uma forma mais rasa, tá? Então, dá um pulo lá primeiro, assiste. Você que já assistiu a parte 1, muito obrigado pela paciência até aqui, de explicar para quem não assistiu ainda, tá? E vamos falar agora sobre nosso setup operacional e como utilizá-lo para a confluência de dados, tá? Esse aqui é o setup operacional que eu utilizo Bem louco! nas operações, tá? Quando se trata de moeda de câmbio, né? Forex, tá? E eu vou mostrar alguns aspectos desse setup. Esse setup vai estar disponível aí para download, tá? Então, clica aí, faz o download, tá? E você importa ele aí na sua tela, tá bom? Se você não sabe importar, a gente vai gravar um vídeo. A gente grava um vídeo ensinando aí, um vídeo curtinho, ensinando você como importar esses arquivos aí para sua máquina, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Primeiramente, para você que não viu ainda, não sabe, essa é a corretora, tá? O link dela vai estar disponível aí embaixo, beleza? Então, dá uma olhada aí no link, clica nele e acessa o link para você abrir a corretora, tá? Abrir a conta, perdão. Se você já tem, beleza, você vai vir aqui no Bônus Level Up, tá vendo? Ó, Bônus Level Up. Esse aqui é o bônus, tá? Aqui está escrito, ó, use US$ 140 de graça para começar a operar. Nós pegamos 70, mas dá para pegar 140, tá? Por que nós pegamos só 70? Porque tem que fazer um processinho aqui e eu não consegui fazer, o professor não conseguiu fazer, eu acho que minha conta já era vinculada e aí não deu certo. Que é, você pega o 70 e aí você vem aqui, ó, e junte-se a nós, eu acho que no Facebook, é isso aí, ó, vincule, se você vincular a sua conta ao Facebook, você ganha o dobro, você ganha mais 70, então, pô, melhor ainda, né? Você vai ter aí condições melhores aí para operar, tá? Mas o professor não conseguiu, minha conta acho que já era vinculada e não liberou só 70, tá? Então, clica aí embaixo, faz o download, ó, abre a sua conta aí na corretora, tá bom? E primeiro eu quero te fazer uma pergunta, por que que você ainda não deu seu like? Deixa seu like, se inscreve no canal, meu, ajuda a gente,
não só a divulgar o conteúdo, mas se ajuda também que você vai receber conteúdos de excelentíssima qualidade. Assim como você está recebendo esse, assim como você recebeu parte 1. Então, vai lá, por favor, curta aí, comenta, compartilhe, isso ajuda muita gente. E falando aqui sobre o nosso setup operacional, seguinte, o que a gente utiliza aqui? Tá, o setup ele é bem simples no seu contexto principal, tá? Eles são alguns indicadores que você vai aprender aí como importá-los e eu vou ensinar sobre eles aqui agora. Quais são os indicadores que a gente usa? A gente usa um volume at price aqui, que também é muito utilizado inclusive na bolsa de valores aí na B3, tá? O volume at price ele vai mostrar os picos de volume que teve na região, então você vê que baseado até no pico de volume, olha que interessante. Esse pico de volume, lembra lá que a gente falou sobre os preços? Aqui desprezando a análise técnica, tá? O price action no caso, não a análise técnica, mas o price action no caso, desprezando ele, mas confluindo com ele, né? Só que aqui a gente despreza ele por hora, tá? Então vamos lá. Baseado nesse desprezo da análise técnica, você pode perceber que aqui teve um pico de volume. Olha aqui que um pico de volume. Esse pico de volume aqui, ele está no mensal, tá vendo? Você pode usar ele no diário, no semanal e no mensal. Ele está no mensal. Mas se você for operar com tempos gráficos menores, e é possível nesse setup aqui, eu vou gravar outro vídeo ensinando, não vou ensinar nesse, mas é possível, aí você vai ter que mudar, e aí eu vou ensinar no próximo vídeo. Fica ligado aí no próximo vídeo como operar utilizando esse setup em tempos gráficos menores. Eu não vou ensinar nesse porque senão vai ficar muito longo, tá bom? Então beleza, aqui tá no mensal, tá? Só para falar, para vocês terem o conceito, tá vendo? Ó, 1º de fevereiro aqui, tá? Iniciou aqui virada dot price. Você pode reparar que o seguinte, que o pico de volume ele serviu como uma resistência do preço. Olha que parada louca. Não só uma resistência, ó, ele bateu aqui e resistiu, ele bateu aqui e voltou, ele bateu aqui e estacionou. Quando ele rompeu, olha que ele rompeu com força, ó, com candle forte. Ele veio aonde e fez pullback? No volume. Coincidência? Não existe coincidência no mercado financeiro. É muita grana rodando aqui. É muita grana. O cara que ele está operando no banco, ele está operando milhões, bilhões, trilhões. É muita grana. Não tem coincidência. Ninguém opera um volume financeiro desse porte fazendo as coisas aleatoriamente. Então vamos lá. O que eu quero primeiramente falar e ensinar de conceito para vocês? É ter uma mentalidade, é ter um mindset focado no profissional. É focado, baseado no cara que existe lá, um cara, alguém operando, que esse cara ele precisa bater meta e existe um comportamento, existe um padrão e tal, beleza? Então vamos lá. Isso é um fator interessante, olha, de confluência de dado, bacaninha. Segundo, que você pode ver aqui, existe uma figura gráfica aqui, certo? Que eu falei que depois eu vou também, inclusive, gravar um vídeo só de figura gráfica, explicando o conceito sobre elas. E depois disso, o preço foi, tá? Quando você tem uma figura gráfica assim, o preço ele tende, normalmente, não é uma regra, mas ele tende a dobrar a projeção de corpo maior do preço, tá? O que isso significa? Que ele tende a espelhar o preço no nível sequente, ó. Então, eu estou colocando aqui no 50%, ó. Você vê aqui, ó, cravei aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui o preço. Certinho. Certinho, ó. Bateu aqui, ó, estacionou e voltou, ó. Olha lá. Certinho, pode olhar aqui, ó. Não tem manipulação não. Curto e grosso aqui, ó. O corpo da figura se projeta, certo? E bateu aqui, beleza?
E aí, obviamente, no outro vídeo eu vou ensinar não só as figuras, o como você fazer a projeção de preço para cada uma delas, e também vou ensinar como você confirmar o rompimento de uma figura, porque as figuras elas têm uma coisa muito em particular, é que elas tendem a romper falsamente muitas e muitas vezes. O Caio colocou lá no vídeo anterior. Se der, Caio, coloca aqui nesse aqui também. Não! A nossa estatística aí, uma estatística verdadeira, verídica aí de probabilidade de rompimentos. A maioria dos rompimentos são falsos, tá? Então, isso é um ponto a se observar, tá bom? Outro fator aqui que a gente utiliza, outro indicador, é esse TMA Slope aqui, tá? Que ele mede a intensidade dos preços relacionados às ondas, tá? Dá para perceber aqui que ele se movimenta por ondas, onde ele demonstra a intenção em termos de força da onda do movimento, tá? Então você percebe aqui que existe uma onda e ela veio regredindo. No contexto geral, a gente não utiliza ele para ver a força do movimento, porque a força pode ser falsa. Como assim, professor? Ela pode ser falsa? Não sei se a gente vai conseguir verificar aqui em algum ponto. Aqui, ó. A força ela pode ser falsa. Olha aqui, ó. Pode reparar que é o seguinte, ó. Ele teve um preço, ele teve um movimento aqui, certo? Aí você pode pensar, ah, não vai continuar, o movimento regrediu. Olha aqui, ó. Mostrou o movimento de novo, enquadrou e continuou, e o preço continuou descendo, e você fazendo médio de preço para trás, aí estopando igual um louco sem parar, tá vendo? Então não faça isso, e eu vou te ensinar como que a gente utiliza esse movimento, esse indicador, tá? E só apresentando eles, a gente usa um indicador de range diário. Ele mostra aqui pra gente qual é o range de movimentação do preço. Você pode reparar aqui, ó, que nesse indicador aqui, ó, olha que interessante, é bem legal esse indicador. Nenhum deles foi a gente que desenvolveu, tá? Eles são da internet, a gente utiliza, baixou, e eu utilizo ele tipo há anos e anos e anos, tá? Uns 3, 4 anos aí eu utilizo esses indicadores. Então, ó, esse daqui, ó, ele vê o preço, beleza? O preço, ó, a range do preço de movimentação diária. Isso aqui, por exemplo, foi o que movimentou nesse dia. Movimentou 1.300 pips, tá vendo? Aqui é a movimentação média para um dia, para 5 dias, para 10 dias, para 200 dias. Então esse é o padrão de movimento do preço. Então normalmente ele se movimenta dentro dessa faixa de preço, desse range, por isso que é range aqui, tá? De movimentação. Então é isso que você pode esperar da movimentação desse par, tá? Vai funcionar em outros pares também. Se você colocar aí, ele vai medir também, tá bom? Então é basicamente isso que a gente usa, confluindo com o MACD. Eu vou falar do MACD. Então, o MACD eu vou falar sobre ele especificamente depois, mas pode reparar aqui que esse MACD ele é diferente. Esse MACD ele colore os candles, tá vendo? Ele não tá aqui, né? Normalmente o MACD fica aqui. Esse aqui ele colore os preços, mostrando aqui quando ele ultrapassa o nível 0 aí de marcação. Você vê que ele é bem legal, ó. Onde ele colore aí para compra, né, em azul, para venda em vermelho. Beleza? Esses são os indicadores. Esse é o nosso setup. É o setup tutorial. Cadê? Do investidor aqui, ó. Setup tutorial do investidor. Beleza? Esses são os indicadores que nós utilizamos. Apresentando para vocês. Bom, como que a gente utiliza? Basicamente existe toda aquela confluência de dados, onde vocês aprenderam no vídeo 1, na aula 1.
Essas confluências de dados, elas servem para a gente saber o momento exato de sair e o momento exato de entrar, tá? Mas se você tiver um indicador que vai te possibilitar, que vai te ajudar, que vai te auxiliar na sua tomada de decisão, show de bola, certo? Lembra sempre, eu acabei de falar, acho que inclusive eu nesse vídeo no anterior, você não pode isentar a sua responsabilidade na hora de operar. Né? O indicador ele serve como um auxílio de informação, ele não é o tomador da informação. Então você usar um setup para ele tomar a decisão para você é muito perigoso. Por quê? Porque demonstra que você não sabe o que você está fazendo. Eu sou um merda, meu irmão. E tudo aquilo que a gente não sabe o que está fazendo, a insegurança é do ser humano, isso não é você. Ah, o professor está falando, tá me rebaixando. Não, o ser humano é assim, é comportamento. Tá? O que a gente não sabe o que a gente está fazendo, tendenciosamente a gente tem medo de fazer, certo? Você não sabe empinar uma moto, primeira vez que você vai empinar, você vai ficar se borrando de medo. Você nunca pulou de paraquedas, primeira vez que você for pular, você vai, sei lá, ter diarreia. É normal, é do ser humano. Ou quem lembra aí da primeira sensação que pegou um carro numa subida? Pô, assustador, né? Todo mundo lembra desse tipo de coisa. Então, por quê? Porque é o desconhecido, porque é o novo. Entendeu? Então, saiba o que está fazendo. Como que você vai saber o que está fazendo? Aula 1, vídeo 1, a gente ensinou sobre análise técnica, como funciona pelo menos os conceitos, os princípios da análise técnica, beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Tá aí? Ok. Como que a gente usa confluindo isso? Volume at price, já falei aí no começo. A gente analisa onde teve picos de volume, onde tem picos de volume, simboliza grandes regiões de negociação, ou seja, regiões em que os players negociam com frequência, tá? Então, isso é um ponto importante se observar. Os caras estão negociando em determinada região. Primeiro, evite fazer negociações aonde os players estão negociando. Evite, tá? Por exemplo, se você pudesse fazer uma operação aqui, ó, o ideal seria comprar aqui, ó, nesse pullback aqui, ó. Porque ele saiu da região de negociação e voltou. Aí seria uma região top que já confluía com a cunha aqui, ó, que a gente tinha falado. Olha que interessante. Show de bola, né? Então, beleza. Isso já é um fator importante. Segundo, que eu acabo avaliando frequentemente aí. É como está o posicionamento do MACD. O MACD já estava azul aqui, ó. Então, ele já estava posicionando para compra. Ele já dizia para mim que, ó, legal, o mercado está um pouco mais posicionado para compra. Talvez seja bacana o que você está pensando em fazer. Entendeu? Ele já está me dando indícios de que eu poderia, de repente, confiar um pouco mais na informação. Terceiro, o nosso TMA Slope aqui estava já mostrando força compradora. Tá? Porque ele já tinha passado do marco zero. Repare que tem aqui, ó, a banda para baixo e a bandinha para cima aqui, ó. Pá, pá, pá. Ele já passou do marco zero aqui e ele já estava já se positivando, trabalhando positivo. Nesse ponto aqui ele já estava verdinho. Tá? Isso aqui ele muda muito conforme o tempo, vocês vão perceber isso. Mas é basicamente para você identificar a exaustão do movimento e intenção do movimento. Tá? Não é para você usar ele como parâmetro de entrada, é para você observá-lo. Tá? Esse é o critério de utilização dele. Então você percebe o que? Aqui, ó. Olha que interessante. Houve um movimento de alta. Não foi um movimento pequeno, certo? Não foi um movimento pequeno. Foi um movimento de 1.300 pontos. Não foi um movimento pequeno. Mas repare que desde o princípio
do movimento, ó, o TMA virou antes do movimento inicial. O movimento iniciou na compra aqui, ó. Esse foi o gatilho zero, certo? Aqui foi o gatilho zero, ó. Aqui foi último ponto mais baixo aí, menor do preço. Aqui foi o gatilho inicial da ação compradora. Percebe que o TMA, que seria mais ou menos aqui, ó. Percebe que o TMA virou antes, virou mais ou menos aqui, ó. Aqui já começou o movimento comprador. E mesmo ele tendo virado antes, mesmo tendo um movimento de 1.300, quase 1.400 pontos, 1.333 pontos, percebe que, olha a intenção de força aqui, ó. Tá vendo? Não teve muita intenção de força aqui, não. Aqui foi mais, de fato, uma correção de preço do que um movimento forçado. Entendeu? Olha como que tá aqui ó, a intenção de força. Pode vir a mudar esse cenário? Pode vir aqui, ó. Depois ele, pum, dá uma forçada aqui. Eu tô falando desse movimento agora. Esse daqui, ó. Tá? Se ele vai vir depois para alta, aí já é uma outra história. A gente não consegue prever esse tipo de situação. Mas você percebe que aqui, nesse momento, não é um movimento de força. Então ele tinha um objetivo. Quando ele bateu no objetivo, olha o que ele fez, ó. Olha o tanto que ele já voltou o preço. Isso foi tudo mesmo no dia de hoje. A gente pegou 15 dólares aqui nessa venda. Lembra, a gente fez um resultado lá, a gente fez 76 dólares. 15 dólares. 15 dólares. Foi aqui, ó, nessa vendinha. Entendeu? 61 foi na alta. 15 foi na venda. Basicamente duas operações em um dia. Entende? Ó, aqui, ó, onde foi nossa venda, ó, ele já caiu 670 pontos. Ou seja, ele devolveu 50% do movimento diário. Ele devolveu já no mesmo dia. Entendeu? Percebe? Aqui embaixo, ó, não tem tensão de força. Você vai insistir na alta para quê? Tá vendo? Pontos a se observar. Mas olha que coisa interessante. A importância aqui, inclusive, do volume at price. Olha como houve uma resistência aqui nesse pico de volume. Tá? Olha aqui, ó. Regiões que os players gostam de negociar. O volume at price é para isso. É para você conseguir identificar aonde teve grandes regiões de negociação. E olha aqui, ó, a gente trazendo um gráfico para um período mais longo. Olha que interessantíssimo. Isso aqui você não vai aprender em lugar nenhum da internet. Esquece, não vai. Não tem. Pode vasculhar aí, você não vai achar. Ó. Olha esse pico de volume. Ó, aqui não teve, tá? Pico de volume não teve. Mas vem de uma região histórica de volume de negociação. Entendeu? Isso tudo são fatores importantíssimos quando você vai avaliar aonde você vai entrar e onde você vai sair. O legal de você operar em H1 é isso. Você tem tempo para analisar, tá? E as operações você pode pegar elas um pouco mais esticadas e te dar de repente uma rentabilidade muito maior. Como eu já disse para vocês, essas negociações aí rentabilizaram para nós 4 vezes mais o nosso risco. Então, pô, não tenho nem o que falar, né? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa seu like se você gostou, meu filho. Compartilha, curte. Isso vai ajudar bastante a propagar, trazer relevância para esse conteúdo, para a gente conseguir cada vez mais divulgar esse tipo de conteúdo de super qualidade aí para vocês. Não esquece, fica ligado ao se inscrever e ativar a notificação para você receber os próximos vídeos. Vídeos inclusive que a gente vai falar sobre as outras coisas aí que a gente deixou passar, como figuras gráficas. Vamos entrar aí em vídeos relacionados a como operar, como utilizar esse setup em movimentos menores, em operações diárias,
em movimentos micro, né? Para você fazer scalps no caso e aumentar drasticamente aí a sua taxa de acerto e consequentemente de sucesso, né? É isso que importa no final das contas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Fui.